Fala galerinha, tô aqui para fazer um desabafo, né? A gente está chegando no fim de mais um ano letivo e eu como professor, essa semana me deu um insight, né? Uma reflexão. São 200 dias letivos, né? E dentro desses 200 dias letivos a gente tenta fazer tanta coisa. E aí eu parei para analisar que a nossa educação, ela tá sucateada do ponto de vista do material humano, né? Não do ponto de vista dos professores, mas principalmente do ponto de vista de como os alunos estão chegando para nós na sala de aula. Boa parte dos alunos chega hoje sem interesse, sem autonomia. Muitas vezes as famílias são desestruturadas e não se preocupam com o que está acontecendo com esses adolescentes, né, com essas crianças que chegam para nós nas diferentes instituições de ensino. E aí eu fiquei pensando essa semana, porque a gente está chegando no final do ano letivo e aí o governo ele criou um projeto de aprovação em massa. E aí ele diz assim, né? O professor tem que criar atividades, desenvolver metodologias para fazer com que o aluno recupere aquilo que ele não alcançou ao longo do ano. Mas aí a gente para analisar, muitos desses alunos não alcançaram por dificuldades ou defasagem de aprendizagem. Muitos deles não alcançaram justamente pela falta de interesse. O aluno falta o ano inteiro, o aluno não participa das aulas, quando está na aula apenas atrapalha aqueles que querem aprender, prejudica. Às vezes eu passo 20, 30 minutos, às vezes de uma aula chamando atenção e corrigindo o comportamento do aluno, para daí no final do ano o governo chegar e dizer assim, não, você tem que desenvolver metodologias que possam recuperar esse aluno. Aí ele falta praticamente o ano inteiro, quando ele vem ele só atrapalha, aí o professor ele tem que se virar nos 30 para desenvolver uma metodologia ou uma forma de ele produzir alguma coisa que substitua tudo aquilo que ele não fez o ano inteiro, né? E aí o que acontece? Esses alunos eles não fazem nada ao final do ano porque eles esperam que lá no final do ano eles desenvolvam qualquer trabalho, resumir um livro, fazer uma pesquisa, entregar alguma coisa para o professor que vai ter que corrigir e automaticamente corrigindo vai ter que dar essa nota para esse aluno. Não sei até que ponto isso realmente é correto, não sei até que ponto que isso é efetivo, porque se o aluno não desempenhou nada, né, para aprender ao longo do ano, não vai ser nas últimas 2 semanas, 3 semanas aí que ele vai produzir alguma coisa. Infelizmente, a educação no Brasil ela está sucateada, as famílias estão desestruturadas, e aí a gente confunde aquela fala do Mário Sérgio Cortella, né? A gente confunde educação com escolarização. A escola ela tem que passar escolarização, né? Os professores têm que passar conhecimento para esses alunos. A educação é algo que tem que vir de casa. E os pais não sabem o que o filho pesquisa no celular, eles não sabem o que o filho faz na rua, muito menos o que ele faz na escola. Aquele comportamento que ele tem em casa não é o mesmo comportamento que ele tem na escola. Fala palavrão, ele fica incomodando, desrespeita o professor. Essa semana mesmo eu chego na escola, um aluno chega para mim e pergunta, professor, por que você veio? Por que você não faltou? Para mim, enquanto professor, além de ser de falta de respeito, é frustrante, porque você está lá tentando desempenhar o teu papel, do qual você é contratado, do qual você estudou, do qual você se formou para isso, e os alunos não estão nem aí, né? Eu conheço professores fantásticos que desempenham aulas fantásticas, mas o aluno não está nem aí, não desempenha, não se interessa, não participa. Às vezes o professor tira dinheiro do bolso para preparar uma aula bacana, chega na hora os alunos sequer prestam atenção na aula ou querem aprender o que o professor está tentando ensinar. Então, quando eu penso na educação, a gente, ao final de um ano, tanta coisa rolou. E aí você vê aqueles alunos bons sendo prejudicados pelos ruins, porque o aluno bom ele estudou o ano inteiro, ele chega no final do ano por mérito dele. E aí esses alunos, né, demonstram o fracasso da educação, porque você tem que dar uma atividade para que esse aluno, em hipótese, recupere o que ele não fez lá atrás. Mas ele não fez porque ele tem uma defasagem, como eu falei, uma dificuldade. Ele não fez porque ele não quis, porque ele não tá nem aí. E aí isso é frustrante para nós enquanto professores, eu fico analisando isso.
e pensando, né, até que ponto nós, professores, temos um papel efetivo e importante na sociedade. Porque quando o professor faz greve, né, todo mundo fala, professor está reclamando do salário. O salário é o menor dos nossos problemas. Né? Salário de professor, se a gente parar para analisar, não é tão ruim assim. O problema é a condição e estrutura que nós temos para trabalhar. Não estrutura do ponto de vista de infraestrutura, de escola, porque as escolas hoje, se a gente parar para analisar, principalmente aqui na região sul, no Paraná, são escolas muito boas. Né? Eu trabalho numa escola que é muito boa, por exemplo, né? Isso falando de educação pública. Mas, enquanto a gente tem uma estrutura legal, a gente tem um corpo docente que é muito qualificado, a gente tem um bando de aluno que chega na escola, que a escola virou depósito e eles não estão lá para aprender, eles não estão nem aí, os pais simplesmente depositam os filhos lá e querem que o filho volte embora ao final da tarde, ao final da manhã, e não estão preocupados se o aluno realmente aprendeu alguma coisa. E aí, se o aluno não aprende, a culpa é de quem? Do professor. Mas ninguém olha para o que esse aluno está fazendo. Infelizmente, a educação brasileira, não só aqui no Paraná, mas eu vejo que no Brasil, num contexto geral, a gente tem esse problema como um dos principais problemas da educação. O professor perde 20, 30 minutos da aula chamando atenção, corrigindo o aluno que não quer sequer virar para frente para prestar atenção, que fica levantando o tempo inteiro, pedindo para ir no banheiro, que fica batendo no colega, que fica gritando, falando palavrão. Isso é constante na sala de aula, o ruído é extremamente alto, e aí a gente tem um colapso de saúde mental dos professores, e aí todo mundo fala, porque o professor reclama de barriga cheia, né? Por que não vai trabalhar em outra profissão? Por que muitas pessoas não vão trabalhar em outras profissões também? Por que só o professor tem que sair daquele ambiente do qual ele se preparou, se formou e estudou para isso? Né? Eu não vejo ninguém indo falar para um advogado o que ele tem que fazer dentro de um processo. Eu não vejo ninguém entrar numa sala de cirurgia para dizer o que o médico tem que fazer. Mas eu vejo muita gente falando dos professores e querendo dizer como o professor tem que dar aula. Mas essas pessoas, e aí falo da política brasileira, porque muitas vezes quem cria as políticas públicas no Brasil sequer conhece a realidade. Quem cria uma política educacional nunca pisou numa sala de aula. Né? E aí a gente vê esse fracasso educacional, porque eu entendo como um fracasso. Se o aluno não desempenhou porque não quis ao longo do tempo, por que ele vai desempenhar alguma coisa agora no final do ano, nas últimas 3 semanas, pedindo para a inteligência artificial fazer os trabalhos para ele, implorando para o professor dar nota, e a gente acaba, de certa forma, tendo que dar nota, porque é o que o sistema pede. Afinal, o que o sistema pede? Ele pede que a gente dê números, número de aprovação, número baseado na nota do aluno, que é uma pseudo-nota, porque muitos alunos que estão no ensino médio não conseguem formular uma frase com qualidade, não conseguem interpretar, e aí a gente tem esse alto índice de analfabetismo funcional que se desenvolve no nosso país, principalmente na região sul, inclusive, né? E aí a gente tem esses problemas. Infelizmente, a culpa sempre vai ser do professor, espero que isso mude, e eu termino com uma frase do Paulo Freire, né? Que a gente, enquanto professor, a gente muitas vezes bate nessa tecla, né? E o Paulo Freire já dizia que não se ensina quem não quer aprender. E, infelizmente, a educação, ela está passando por um processo bastante triste, né? De saúde mental dos professores e principalmente do desinteresse dos alunos. Se for numa escola particular, obviamente, você vai ter uma qualidade maior. Por quê? Porque o pai está tirando do bolso. Não que na escola pública ele não tire do bolso, porque o imposto está cobrindo lá o salário do professor, a estrutura da escola, tudo que está funcionando. Mas não importa, né? Na escola particular ele vê sair do bolso, então ele vai cobrar mais. Por que o aluno do particular tem essa oportunidade de aprender mais, de desempenhar mais? Por quê? Porque no ensino público, como não é pago, eu entendo que muitos pais acham que tanto faz como tanto fez. O negócio é deixar meu filho lá, porque pelo menos ele não está em casa dando serviço, atrapalhando, incomodando, sei lá qual que é o pensamento de muitos pais. Infelizmente, a educação ela virou um depósito de pessoas, e essas pessoas muitas vezes não sei o que será delas no futuro, né? Porque comprovadamente diploma, ensino superior garante um salário maior e uma qualidade melhor de vida no futuro. Quem fala que a educação, que a formação acadêmica não é importante, não sabe do que está falando. Então deveria tirar, por exemplo, o filho de uma instituição de ensino superior, já que diploma não é importante, né? Por que se fala nesse contexto, né? Por quê? Porque é mais fácil você manter a educação sucateada,
do que você construir pessoas críticas e com capacidade de pensamento para entrar na sociedade e tentar mudar alguma coisa. Uma educação que não funciona é uma educação que é passível de manipulação, porque quanto menos conhecimentos nossos alunos tiverem, mais manipuláveis eles vão ser. E, infelizmente, é esse o pensamento, eu acredito que de boa parte da classe política brasileira. Enquanto a gente não pensar na qualidade de trabalho de um professor e não só no salário dele, a gente não vai mudar. A gente tem profissionais fantásticos, mas que se não tiverem condições de trabalho decentes, uma sala que não tenha 50 alunos, por exemplo, a gente não vai para frente. Infelizmente, essa é a reflexão que eu queria deixar aqui para vocês. Deixe seu comentário aqui embaixo. E eu parei para analisar isso essa semana e achei interessante fazer esse vídeo. Por enquanto era isso. Valeu, falou.